do Ceará, que deu essa traulitada aí no Senado, pressionando Davi Alcolumbre a abrir a CPI do Banco Master. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, senador. Muito boa tarde, Felipe Moura Brasil. Uma honra estar participando. Eu admiro muito o seu trabalho, não é de hoje, desde que cheguei aqui, vejo a independência, vejo realmente a busca pela verdade com o contraponto que você faz. E estou às ordens para a gente bater um papo sobre esse momento dramático, da República. Muito bem, senador. O que a gente tem visto, à luz aí, inclusive, do conteúdo do seu discurso, é que senadores e deputados federais que estão de fato interessados em investigar, é claro que alguns estão interessados em investigar mais um lado do que outro, mas tem gente ali interessada em que a investigação avance, felizmente. Às vezes não é maioria, mas tem. E eles estão contornando essa blindagem que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, está fazendo, evitando uma CPI do Banco Master. Como eles estão fazendo isso? Buscando investigar certas conexões relacionadas ao caso Master, tanto no âmbito da CPMI do INSS, quanto no âmbito da CPI do crime organizado. Vai ser possível avançar nessas frentes sem uma CPI específica? Qual é a perspectiva do senhor? Olha, muito difícil, Felipe, se a gente não tiver uma CPI própria, e merece, né? A maior fraude do sistema financeiro do Brasil, com todos esses dados que apareceram, né? 129 milhões de reais de um contrato de uma esposa de um ministro do STF, que não fala sobre esse assunto, curiosamente, fala sobre tudo, sobre política, mas na hora de falar sobre esse assunto que o Brasil todo quer saber, 129 milhões de reais, é injustificável, até com transações aí mega multibilionárias de fusões de bancos internacionais, né? Então, é estranho não ter nenhum tipo de atuação da advogada, esposa do ministro, no caso, assim, dentro do escopo. É muito forte que o Senado feche os olhos para isso, né? Você tem o caso do Resort Itaiaia, né? Os irmãos do ministro Toffoli, tudo isso sendo aí, de uma certa forma, a gente pegando atalho para fazer. Se tivéssemos uma CPI ou CPMI, eu não digo que são poucos colegas, não, viu, Felipe? Nós tivemos dos 81 senadores, 51, ou seja, a maioria esmagadora, apoiando, assinando o meu requerimento para a criação da CPI do Banco Master aqui no Senado. E o deputado Carlos Jordi, lá no Rio de Janeiro, conseguiu um número recorde também de assinaturas para abrir uma CPMI, que eu acho que, vamos combinar, eu acho que a dele é até mais legítima do que a minha, porque você vai ter deputados e senadores, dar mais representatividade a esse mega escândalo, para que possa se aprofundar na investigação, as duas casas. Então, por exemplo, eu estou aqui no Senado conversando com você, estou a 80 metros aqui do plenário da casa e está fechado o plenário. Ontem não teve sessão, hoje de novo não teve sessão. Eu confesso para você que esse tipo de coisa eu nunca tinha visto, que nós estamos vendo agora nesse começo de 2026. É para quê? Para não repercutir o que nós conquistamos na CPI do crime organizado, que é a quebra de sigilo, convites importantes de ministros, de familiares de ministros, ou é o Lulinha, né? Porque ontem quebramos o sigilo do Lulinha e muito mais gente. Importante, o voo que o Lulinha teria viajado com Careca do INSS na classe executiva, né? Pago pelo Careca do INSS. A história da mesada, do mesadão de 300 mil reais do filho do presidente nessa fraude, também a maior fraude do sistema previdenciário, não é do Brasil, não, é do mundo. A gente precisa investigar isso, 300 mil reais por mês e mais umas luvas de 25 milhões, é o que saiu na imprensa, é o que a Polícia Federal sinalizou. Se a gente não for investigar isso, o que é que nós estamos fazendo aqui? Então, o Davi Alcolumbre ele não tem como matar no peito isso, até porque foi um indicado dele lá no Amapá, que, apesar dos alertas para não fazer, colocou 400 milhões de reais no fundo da Amprev, do fundo previdenciário lá, de funcionários públicos daquele estado, em letras mortas do Banco Master. Então, ontem nós quebramos sigilo de ex-assessor do Davi Alcolumbre, né? Foi tanto requerimento que muita gente não se atentou o que é que Paulo tem ali. Boldens. Não, o do Gustavo Gaspar, Gustavo Gaspar, sim.
é assessor hoje do senador Everton, né? E teve transações aí em relação a pessoas dessa fraude, investigados, pessoas que estão presas, inclusive. E o Paulo Boldens não entrou mais uma vez, né? E vamos continuar cobrando, porque o Paulo Boldens, o brasileiro quer saber da resposta, porque ele foi o chefe de gabinete do presidente Davi Alcolumbre, matou no peito a rachadinha que foi comprovada lá, ele assumiu a culpa, e em vez de ser afastado do gabinete do presidente Davi Alcolumbre, demitido, exonerado, o que quer que seja, ele caiu para cima. Né? Ele hoje é o consultor político do Senado Federal. Aí você está de brincadeira, ganhando 30 mil reais. Então, eu acho que chega um momento, no nível de depravação que a gente está vendo, que precisamos investigar, e eu espero que o presidente Davi Alcolumbre cumpra o seu dever, porque chegou no limite e nós vamos ter que tomar atitudes em relação a ele, inclusive, se a casa se mantiver inerte completamente, como nós estamos vendo o Senado Federal. Pois é, o senhor falou aí de um escândalo de rachadinha do gabinete do Davi Alcolumbre, tem outro escândalo de rachadinha no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que deu entrevista nessa semana também falando contra instalação de CPI, dando aquele discurso todo ensaboado de que tem outros requerimentos na frente, defendendo o ministro Dias Toffoli. Quer dizer, o Congresso Nacional tem 2 presidentes de casas legislativas que não estão interessados em aprofundar a investigação porque vivem nesse compadrio com ministros do Supremo Tribunal Federal, como eu aponto, como eu analiso criticamente. E o senhor ali, com muito cuidado, até com um discurso diplomático mais firme, o senhor apontou ali 2 questões envolvendo Davi Alcolumbre. Uma foi essa, o senhor acabou de repetir, que o indicado dele, o Jocildo Gomes, que comandava ali a Amprev, o Fundo de Previdência dos Servidores do Estado, fez um aporte de 400 milhões de reais no Banco Master, assim como o Rio Previdência lá fez de 970 milhões no Banco Master. Isso que está sendo aí bastante explorado também criticamente. E o Davi Alcolumbre impôs um sigilo sobre as visitas do careca do INSS, esse Antônio Camilo, esse lobista, na Casa Legislativa, quer dizer, no próprio Congresso Nacional, no Senado. Eu pergunto para o senhor, não existe maneira de parlamentares contornarem esse sigilo e tentarem derrubar esse sigilo? Quer dizer, o poder do presidente das casas legislativas é tão grande assim que eles conseguem sentar em cima de pedido de impeachment, sentar em cima de CPI, impor sigilo sobre a informação que eles não querem divulgar. Aliás, me parece, senador, e me corrija se eu estiver errado, que um dos motivos pelos quais o senhor quis competir com o Davi Alcolumbre pela presidência do Senado Federal foi o receio de que esse tipo de coisa acontecesse. O senhor, inclusive, teve até alguns atritos dentro do seu próprio campo político, os Bolsonaro, no final ali, vendo que Davi Alcolumbre tinha mais chance, já ficaram mais do lado do Alcolumbre. É possível contornar essa blindagem? Vamos lá, Felipe, você relembrou bem, né? As minhas digitais não têm nessa eleição do Davi Alcolumbre, né? Eu já conhecia desde 2019, né? Foi o nosso presidente, depois passou por Pacheco. A gente viu aí esses orçamentos secretos se multiplicarem nesse período, né? E eu digo para você que eu fui até o final. E sejamos justos, eu e o senador Marcos Pontes, que foi contra o próprio partido, né? Colocando o seu nome até o final, e infelizmente eu tive 4 votos. O Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes teve 4 votos também, e o Davi teve uma votação expressiva, inclusive de pessoas de direita, conservadores. É uma pena, né? Porque era uma tragédia anunciada, né? E os fins jamais justificarão os meios. Ali é uma questão de coerência nossa, mas isso são águas passadas. A blindagem. A nossa esperança é que essa pressão que a gente está vendo, né, da mídia tradicional hoje em dia, falando de abusos que você fala, que eu e alguns outros colegas aqui, desde 2019, né, desde o inquérito famigerado das fake news, aberto de ofício, e foi, olha os personagens, a história recontando aí. O Toffoli era o presidente, abre e passa para o Alexandre de Moraes. Sem sorteio. Sem sorteio, do fim do mundo, e aberto, vai completar agora, os parabéns vai ser agora, no mês de março, 7 anos, né? Então, assim, é algo que agora você vê a OAB falando, olha que interessante,
né? Você vê a mídia que venha falar, venha mais gente falar, porque é o nosso país, né? Antes tarde do que nunca. Agora, a nossa esperança é o dia 1º de março também, as grandes movimentações de ruas que nós tivemos no país foram decisivas, né, para grandes mudanças que nós tivemos aqui na história do Brasil. Então, que 1º de março a gente possa ir às ruas, né, do Brasil inteiro e se manifestar com relação ao que está acontecendo, essa degradação moral que nós estamos vendo no Brasil. O brasileiro tem que se posicionar. E por ser um ano eleitoral, aí tem que deixar de lado campanhas, mas por ser um ano eleitoral, eu acredito que a gente tem mais chance ainda de mudar esse status quo agora. Por quê? Porque esses senadores que estão se escondendo, deputados que não estão mostrando a cara nesse momento, eles vão ter que mostrar, porque eles vão ter que pedir o voto. A maioria deles, eu sou contra a reeleição, sempre fui, mas a maioria deles só pensa naquilo, que é a reeleição, é continuar aqui dentro, com mordomia, com uma série de poderes que você sabe que aqui se tem, né? Então, é hora de a gente pressionar, né? Porque eles vão pedir o apoio. E por isso que eu acredito que o ministro André Mendonça também, olha os fatores como mudaram. É um ministro dali, no meu modo de entender, com todo respeito a quem pensa diferente, um dos mais justos ministros que ele tem, e que o Alcolumbre fez o que fez com ele, né? Segurou, matou no peito ali, 6 meses cozinhando, né? Sem justificativa, e ele tem a chance agora de esses sigilos, acabar com isso, e eu acredito que tem uma outra conjectura de forças aqui dentro, né, dos 3 poderes, que pode fazer com que a gente tenha aí mais vitórias, porque essa semana, olha, você acompanha muito bem de perto aqui, tem fontes, você sabe que essa semana foi uma semana, em 7 anos eu nunca tinha visto tantas vitórias. CPI do crime organizado, ontem, na questão da quebra do Lulinha, do sigilo, convocação de tanta gente e requerimento, muita coisa aconteceu ontem, inclusive quebra de sigilo de banqueiro também, e eu acho que a gente vai ter eu acho, boas notícias em breve, mas as dificuldades vão continuar, né? Porque eles vão tentar esse compadrio, esse jogo que é feito aí de presidentes das casas, realmente é algo que a gente vai precisar transcender e nós vamos conseguir, se Deus quiser. Certo. Eu não sei se o senhor se referiu a esse episódio, quando o senhor falou do Davi Alcolumbre cozinhando, só para lembrar o público aqui que talvez não esteja familiarizado, Davi Alcolumbre ele tentou atrasar a indicação do André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, existe aí uma treta antiga e tal, obviamente as declarações de bastidor são de que não tem rancor algum, etc., mas o Davi Alcolumbre queria que Jair Bolsonaro indicasse outra pessoa, não conseguiu, e a sabatina do Mendonça atrasou, mas ele conseguiu ser aprovado, foi para o Supremo Tribunal Federal. Mas assim, é importante a relatoria do André Mendonça nesse contexto, porque ele não tem o rabo preso, pelo menos com o Davi Alcolumbre. E o que a gente vê é que o que eu chamo de centrão do STF tem muitos vínculos, muito mais, com o centrão propriamente dito do Congresso Nacional. Aliás, um dos motivos de atrito também entre Davi Alcolumbre e o governo Lula, embora sejam muito próximos e a bancada do governo tenha ajudado a blindar aliados do Alcolumbre nas CPIs, é que o Lula indicou o Jorge Messias e o Davi Alcolumbre queria o Rodrigo Pacheco no Supremo Tribunal Federal. É só para a gente dar aqui um quadro geral para o público. Agora, senador, só me confirma, o senhor é titular das 2 CPIs, da CPI do crime organizado e da CPMI do INSS? O senhor participa de uma? O senhor esclareça, por favor. E já aproveitando, o que o senhor achou daquele episódio ontem? Nós fizemos um programa inteiramente sobre o pão e circo, da reação da bancada do governo Lula, com agressão, inclusive, mostrando ali aquele desespero com as quebras de sigilo do Lulinha, mas também, me parece, com o caso do Credi Sexta, na Bahia, que é o que une o PT, principalmente ali o PT da Bahia, ao Banco Master, por meio do ex-sócio do Daniel Vorcaro, o Augusto Lima. O que o senhor achou daquilo tudo? Vamos lá. Eu participo como titular da CPMI do INSS e da CPI do crime organizado, eu sou suplente, mas sempre estou participando lá, mesmo como suplente, né?
Com relação a aquele fato lamentável que nós tivemos ontem, aquela cena, né, foi um quebra-quebra com a quebra do sigilo do Lulinha, fazendo um trocadilho, mas foi isso um pouco que aconteceu. É triste você ver isso, porque nós deveríamos ser exemplos para a sociedade, né? O exemplo tem que vir de cima. Se a sociedade lá fora, Rodrigo, que vê esse Felipe, que vê esse esgarçamento já das instituições, sem credibilidade, cada vez mais, infelizmente, né, por inércia, por compadrio, você chega a vir de fato ali autoridades eleitas, como a gente viu naquele momento, num jogo totalmente democrático. Olha, eu participei aqui de todas as CPIs e CPMIs praticamente instaladas, da pandemia, do 8 de janeiro, das bets, da manipulação de resultados. Eu participei de praticamente todas, né? Tive essa oportunidade, a maioria até como titular. E eu já vi ali, muitas vezes, inclusive nas comissões temáticas também da casa, votação simbólica, e é muito clara a regra. Eu não entendia, mas tinha mão levantada mesmo. Mesmo que tivesse todo deles ali levantado, que era 14 que se diz ali, já era minoria em relação ao painel que conta. Eles não estavam 31. ali. Exatamente, eles não estavam ali. E era para estar, a regra é essa, a regra é clara. E o que eles fizeram? Quiseram tomar a primeira satisfação ali, agredindo o presidente Carlos Viana. Eu presenciei, dedo na cara, nós seguramos ali, tentamos apartar. Falei com o Luiz Lima, falei também com o Rogério Corrêa, falei com os outros para ver se a gente segurava. Graças a Deus, depois houve um pedido de desculpa público. E eu espero que esse tipo de coisa não aconteça, porque a gente pode ser adversário, sim. É como no futebol. Eu fui presidente de um clube, do Fortaleza. E a gente precisa ser adversário, faz parte, mas jamais inimigos, né? Porque afinal nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Eu acredito nisso. Então eu acho que ali nós passamos do ponto e eles quiseram tomar a bola e levar a bola para o Davi Alcolumbre, como um menino que não sabe perder, né? Ele levou a bola para o Davi. Eu espero que o Davi não interfira, quero deixar claro aqui, porque tem inclusive pessoas ligadas ao Davi Alcolumbre que foi quebrado o sigilo ontem, assessor, ex-assessor dele. E tem a história do careca do INSS também, que ele decretou o sigilo. Então, ele não, para mim, tinha até que se declarar suspeito no aspecto de não interferir em nada mais de CPI. Aliás, Felipe, nós temos que prorrogar essa CPMI. Primeiro, porque nós temos uma série de convocações que já foram aprovadas de requerimentos anteriores, que estão na fila para vir. Segundo, porque outros documentos não chegaram ainda, como o celular do Vorcaro, né, que foi autorizado pelo ministro André Mendonça, que estava nas mãos do Davi Alcolumbre e que a Polícia Federal está fazendo uma triagem, um filtro das informações específicas da CPMI, do INSS. Então, agora com essas aprovações de ontem, nós vamos precisar de pelo menos mais 2 meses, no mínimo, tá? Para se aprofundar, conseguirmos aprofundar nessas investigações. E eu estou vendo sinais de que Davi Alcolumbre está tentando empurrar com a barriga para acabar essa CPMI. Por isso que não tem sessão. Na minha visão, é isso. Por isso que ele não está fazendo sessão, não fala de sessão do Congresso, embora tenha precedentes de que uma leitura na reunião do Senado, do próprio plenário do Senado, já CPMIs foram prorrogadas. Então, ele não tem desculpa, não tem como tapar o sol com a peneira, ele tem que prorrogar também essa CPMI do INSS, que está mostrando resultado, êxito perante a população, apesar da blindagem da tropa de choque do Lula, apesar da blindagem de alguns ministros do STF, a gente está conseguindo revelar, né? Está conseguindo prender gente. Você vê que a própria CPMI, jogando luz nessa sombra, nessas trevas, que roubou aposentado, velhinha, pensionista, viúva, deficiente,
Teve gente presa a partir da CPMI. Então, continuam presos. Peixes graúdos, né, que roubaram dezenas de milhões de reais. Então, se essa CPMI acabar pela metade, aí estão querendo realmente blindar, porque está chegando no andar de cima, como se costuma dizer. Exatamente. O senhor falou aí dos celulares, ainda falta apurar muita coisa, extrair dados. Saiu uma matéria ontem no Valor Econômico, cujo título era Restrição de Toffoli a investigações do Master deixou intactos 111 celulares apreendidos. E agora o André Mendonça está desfazendo essas restrições, porque parece que o Toffoli estava travando, ou seja, o Mendonça estaria destravando as investigações e gerando muita aflição, inclusive na parte aí da cúpula do Congresso Nacional, que contava aparentemente com o Toffoli para manter essa investigação bastante engessada. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor em relação a uma crítica que foi feita pelo próprio Rogério Correia em meio aos seus pedidos de desculpa, ele que é um parlamentar do PT, que agrediu ali o deputado Luiz Lima. Ele falou que estava faltando naquela lista de requerimentos a figura do Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcar, dono do Banco Master, e o Fabiano Zettel foi o maior doador de campanha de Jair Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas. Houve uma blindagem da oposição em relação a esse nome, até porque é um pastor que tem vínculo com a Igreja Lagoinha, como o governo está falando, quer dizer, tem gente que está tirando ele desse bolo aí de quebras de sigilo? Olha, de minha parte, não. Pelo contrário, eu já dei declarações públicas que, para mim, tem que colocar e eu voto a favor. Né? Por que não? Porque essa seletividade, nesse caso, que é uma chave, que eu vejo que tem motivos para ser ouvido, para quebrar sigilo. Por que estão fazendo isso? Agora, o que eu percebo também é que tem outros requerimentos, né, por exemplo, você citou o Paulo Boldens. Por que não foi colocado também? Né? Foi blindagem do outro lado, né? Então eu acredito que essa CPI está conseguindo furar essa blindagem, né? Com muitos requerimentos ontem do próprio governo Lula, de interesse dele, que pedidos por ele. O caso do Zema, por exemplo, da Zema Financeira, né? Nós aprovamos ontem a quebra de sigilo. Inclusive, já tínhamos aprovado a vinda do Zema por convocação, com o voto do Novo, com o meu voto e o voto do Marcel Van Hatten e os nossos colegas lá. E o Zema quer vir. O Zema disse, olha, cadê? Por que não chegou a hora ainda? Então, eu acredito que é por isso que essa CPMI tem que ter prorrogação, para a gente votar esses requerimentos ainda. Né? Por quê? Eu acho que nesse aspecto, o Rogério Correia está certo em pedir a convocação desse senhor lá de Minas Gerais, né, que tem aí, segundo dados robustos, uma relação com o Vorcaro e dinheiro que precisa ser explicado. Agora, senador, caminhando aqui para o final da nossa entrevista, agradecendo também a disponibilidade, o que o senhor viu de mais interessante, o que mais chamou a sua atenção na investigação propriamente dita do escândalo do INSS? Havia ali uma cúpula, hoje tem notícias sobre delação que atinge o Carlos Lupe, que foi o ministro da Previdência, indicado pelo Lula durante esse governo, acabou afastado em meio a esse escândalo, ele que é do PDT, se achou aí essa figura do careca do INSS, o lobista, que fazia essa intermediação com associações, que tinha várias empresas pelas quais acabava se remunerando integrantes da cúpula do INSS, que estavam liberando toda essa farra, então, portanto, aí todos os sinais, as suspeitas de pagamento de propina, nos interrogatórios, nos depoimentos, no próprio esquema em si, como está delineado, alguma coisa chamou mais a sua atenção? Olha, primeiro esse modelo de loteamento do governo federal, né? Isso aí ficou muito claro que o PT pegou o INSS e colocou o PDT, né? E porteira fechada, como se fala. E a gente vê, sai um e deixa o Volney Queiroz, né? Que está lá, está no lugar do Lupe, e foi convocado para vir a CPI já faz mais de 2 meses e não vem. Que era o número 2, era o secretário executivo. Que era o secretário executivo, que foi avisado. E ele teve em outro momento aqui no Senado, mais ou menos no período do escândalo, e eu perguntei a ele isso, ele ficou sem jeito. Né? Eu quero que ele venha de novo.
agora na CPMI específica, para a gente poder perguntar mais detalhes, porque ele foi avisado pela CGU, ele recebeu as informações e não tomou as medidas, né? Então, a gente percebe também que esse escândalo, ele é antigo, ele vem de muito tempo, mas ele, não por coincidência, ele explode assim de forma vertiginosamente, né, em termos de descontos indevidos. E olha que eu não estou nem falando de consignado, que se essa CPMI tiver mais tempo, se o Davi Alcolumbre cumprir o seu dever, né, em relação à casa legislativa que ele comanda, ao funcionamento dela, de investigar, que a gente possa prorrogar para investigar os consignados, Petrolão e Mensalão vão ficar no chinelo. No chinelo, porque isso vai passar da casa dos 100 bilhões, segundo as expectativas nossas aqui, essa fraude. Então, veja, você pegar ali a explosão que houve no governo Lula e não ter uma tomada, você não vê uma tomada de decisão com tantos alertas, né, ali, parece que deixaram o ovo da serpente e foram vendo até onde dava. E você vê ministro da Justiça, por exemplo, do governo Lula, e ontem foi demonstrado pelo brilhante relator independente, o Alfredo Gaspar, o ministro Lewandowski ali, o filho dele, Abreu Lewandowski da advocacia, recebendo milhares de reais todo mês. E na véspera da operação da Polícia Federal, ele para de receber. Né? Quer dizer, na hora que você mais precisa de advogado, o escritório que era contratado para fazer advocacia de instituições, ao que tudo indica, de fachada, né, que roubavam dinheiro dos aposentados, estava lá o filho do ministro da Justiça, ele como ministro da Justiça, fazendo ali, recebendo dinheiro dessas empresas de associação. Aí você tem muito mais coisas ainda que precisa... A gente vai descobrir muito mais coisas, né, pelo que a gente tem de informações, mas precisamos de dados, precisamos de quebra de sigilo. Ontem, a CPMI acabou para o governo Lula. Tanto é que eles não foram na parte da tarde. Eu fiquei aqui até quase 9 horas da noite, foi quando terminou. E eles não apareceram mais. Ou seja, eles estavam ali o tempo todo para blindar Lulinha e companhia, blindar Frei Chico, que nós precisamos também chamar, que era o vice-presidente de uma dessas entidades que roubou aposentados do Brasil. Então, a gente... Sindicato, exatamente, Sindinap. E a gente precisa trazer também. Então, ele acabou para eles. Ontem eles sumiram. Eu nunca tinha visto isso desde o começo da CPMI. Então, assim, vai ser muito interessante os próximos capítulos, mas precisamos fazer pressão de forma ordeira, respeitosa, como tem que ser, ao presidente Davi Alcolumbre, para que ele prorrogue. O deputado Marcel Van Hatten já fez o requerimento com dezenas de assinaturas pedindo a prorrogação, e só o que não falta são argumentos para isso. Certo. Última pergunta, muito rapidamente, senador. Algumas pessoas, eu vejo até aqui do público, ficam com receio de que alguns senadores que estão sendo incisivos, por exemplo, o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, não sejam reeleitos, porque eles dependem, evidentemente, do eleitorado do seu respectivo estado. Ao mesmo tempo que existe toda uma articulação política para eleger mais senadores que sejam incisivos, principalmente em relação às condutas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que essa eleição de 2026 vai fortalecer ou vai enfraquecer uma bancada mais independente, interessada em atuar aí contra esse sistemão, essa casta que fica se blindando contra qualquer tipo de investigação? Tem uma palavra que, para mim, é um pilar da política. Né, da política. Eu sou político, eu nunca tinha sido candidato a nada. Estou aqui no Senado, foi a primeira eleição que eu disputei, né, e tive a oportunidade de vir pelo povo do Ceará, que me deu essa oportunidade. Eu digo para você o seguinte, a política é um tripé. Se você tirar um, cai. Coerência, coragem e integridade. Então, a população está acompanhando o que está acontecendo, como nunca acompanhou na história desse país. Você sabe disso, você é um cientista, né? Então, você vê a coragem que está tendo o senador Alessandro Vieira, por exemplo, é louvável. Né? Tá indo a fundo nessa questão,
E nós temos que dar apoio a senadores que efetivamente estão fazendo isso. Nós temos vários outros, tá? Não quero ser injusto aqui, mas nós temos aqui vários outros que têm se posicionado. E aqueles que estão calados, a população faz o julgamento. Tá? Nesse momento onde precisa ter posição. Você não pode. Você está vendo que as coisas erradas estão muito claras, não tem como esconder. Então, vamos esperar os próximos capítulos, cobrar que o Brasil está perto de sair dessas entranhas apodrecidas dessa turma de Centrão e companhia que tem feito tanto mal ao país. Muito obrigado, senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, por essa ótima entrevista que vai ficar disponível aqui no canal, e ao longo do dia eu vou fazer corte também para divulgação. Bom fim de semana, bom trabalho, e tomara que essas investigações realmente avancem. Muito obrigado. Grande abraço, parabéns pelo seu trabalho e sempre às ordens. Valeu, um abração, e a gente segue em frente.